Bem-vindo a esta nova lição do curso Autopublicação com Genbokai. Escreva e publique seu livro com inteligência artificial. Até este ponto, trabalhamos em como gerar uma ideia sólida para seu livro e como construir um ambiente envolvente. Agora chegamos a um aspecto crucial da escrita, a construção do enredo. O enredo é a espinha dorsal do seu livro. Sem uma estrutura bem elaborada, a história corre o risco de se tornar confusa, sem tensão ou pouco envolvente. Mas um enredo bem construído não é apenas uma sequência de eventos, é uma jornada emocional que guia o leitor por uma narrativa coerente e envolvente. Nesta lição você aprenderá: marca de seleção branca, como estruturar um enredo eficaz para seu livro. Marca de seleção branca, os principais modelos narrativos e sua utilização na escrita. Marca de seleção branca, a importância do conflito, dos pontos de virada e do clímax. Marca de seleção branca, ferramentas práticas para organizar e desenvolver o enredo. Ao final desta lição, você será capaz de criar uma história bem estruturada que prenda a atenção do leitor do começo ao fim. Por que a estrutura do enredo é tão importante? Toda história de sucesso segue uma estrutura bem definida, mesmo que pareça espontânea. O cérebro humano é programado para reconhecer padrões narrativos e prever progressões lógicas, e é por isso que histórias com uma estrutura clara são mais envolventes. Taxinha, um estudo da Universidade da Califórnia, descobriu que os leitores lembram melhor de histórias que seguem uma sequência bem organizada de eventos com começo, meio e fim claros. Lâmpada elétrica, exemplo. Vamos pegar uma história que não segue uma estrutura clara. Ana estava viajando. Então ele encontra um velho amigo. De repente, um incêndio começa e ele vai morar em outra cidade. Não há coerência, não sabemos o que está acontecendo e não há um fio condutor. Agora vamos dar uma olhada em uma versão mais estruturada. Ana é forçada a se mudar para uma nova cidade para escapar de um passado doloroso. Lá ela conhece Marco, um amigo de infância que a faz reviver momentos esquecidos. Mas quando um incêndio destrói sua casa, Ana precisa fazer uma escolha difícil: retornar à sua antiga vida ou recomeçar. Taxinha, esta versão cria um fluxo lógico, tensão narrativa e progressão clara que mantém o leitor envolvido. As estruturas narrativas mais eficazes. Tecla 1, a estrutura de 3 atos. Diamante azul, pequeno ato 1, introdução. Introdução do protagonista, do mundo e do conflito principal. Diamante azul, pequeno ato 2, conflito e desenvolvimento. O protagonista enfrenta obstáculos crescentes e cresce por meio de desafios. Diamante azul, pequeno ato 3, clímax e resolução. A história atinge seu clímax e encontra uma conclusão satisfatória. Lâmpada elétrica, exemplo. Item: O Senhor dos Anéis segue claramente esta estrutura. Taxinha, ato 1, Frodo recebe o anel e deve empreender a jornada. Taxinha, ato 2, as dificuldades aumentam, a sociedade se divide e Frodo enfrenta o peso de sua missão. Taxinha, ato 3, o clímax final com a destruição do anel e o retorno ao condado. Marca de seleção branca, perfeito para romances de qualquer gênero. Tecla 2, a jornada do herói. Este modelo, desenvolvido por Joseph Campbell, é amplamente utilizado na ficção. Taxinha, principais fases. Marca de seleção, chamado para aventura. O protagonista recebe uma missão. Marca de seleção, cruzando o primeiro limiar. A aventura começa. Marca de seleção, provas e crescimento. O protagonista enfrenta obstáculos, inimigos e descobre sua própria força. Marca de seleção, clímax e transformação. O maior desafio leva a uma mudança definitiva. Marca de seleção, retorno à normalidade. O protagonista mudou, mas retorna ao seu mundo com uma nova consciência. Lâmpada elétrica, exemplo. Item: Harry Potter e a Pedra Filosofal. Taxinha, Harry vive uma vida normal até receber sua carta para Hogwarts. Taxinha, ele deve enfrentar provações e descobrir a verdade sobre sua identidade. Taxinha, o clímax ocorre quando ele confronta Voldemort e percebe sua missão maior. Marca de seleção branca, ideal para romances de fantasia, aventura e amadurecimento. O conflito e os pontos de viragem. Taxinha, o conflito é o motor da história. Sem obstáculos, o leitor não tem nada pelo que torcer. Diamante azul, pequeno conflito interno. A luta emocional ou psicológica do protagonista, por exemplo, superar o medo, tomar uma decisão difícil. Diamante azul, pequeno conflito externo. Adversários, natureza, sociedade ou situações que criam dificuldades. Por exemplo, uma guerra, uma conspiração, uma fuga. Lâmpada elétrica, exemplo. Item: Em Orgulho e Preconceito. O conflito interno é o preconceito entre Elizabeth e Darcy, enquanto o conflito externo é a sociedade que os impede. Ferramentas de planejamento de plotagem. Taxinha 1. Mapas mentais.
Use mapas mentais para visualizar conexões entre eventos e personagens. Taxinha 2. Scrivener ou Genbokai. Softwares como Scrivener ajudam você a organizar cenas e capítulos, enquanto o Genbokai gera ideias narrativas e sugere conexões lógicas. Taxinha 3. O método do cartão. Escreva os principais eventos da sua história em cartões físicos ou digitais e tente reorganizá-los para melhorar a sequência narrativa. Marca de seleção branca. Essas ferramentas tornam o processo de escrita mais estruturado e menos caótico. Exercício prático. Taxinha: escreva um breve esboço de 5 frases seguindo a estrutura dos 3 atos. Marca de seleção início: apresente o protagonista e o problema. Marca de seleção desenvolvimento: introduzir obstáculos e dificuldades. Marca de seleção conclusão: mostre como o conflito é resolvido. Marca de seleção branca: leia seu enredo e pergunte a si mesmo: ele está claro? Isso mantém a tensão alta? Tem um arco de história bem definido? Trabalhamos em como estruturar o enredo, desenvolver personagens envolventes e construir um mundo narrativo crível. Agora é hora de abordar uma das partes mais cruciais da escrita de um romance: o clímax e a conclusão. Um livro pode ter uma ideia brilhante e um enredo sólido, mas se o final não for satisfatório, o leitor ficará decepcionado. Pelo contrário, um clímax emocionante e uma conclusão satisfatória podem transformar uma boa história em uma experiência inesquecível. Hoje você aprenderá. Marca de seleção branca: qual é o clímax e por que é a parte mais emocionante da história. Marca de seleção branca: os diferentes tipos de clímax e como construí-lo de forma eficaz. Marca de seleção branca: como escrever uma conclusão memorável e consistente com o enredo. Marca de seleção branca: ferramentas e técnicas para testar a eficácia do seu final. Ao final desta lição, você será capaz de escrever um clímax e uma conclusão convincentes que deixarão uma impressão duradoura em seus leitores. O clímax, o momento de máxima tensão. O clímax é o ponto mais alto de tensão na história, o momento em que tudo está em jogo. É aqui que o leitor deve se envolver totalmente e sentir o peso das escolhas do protagonista. Taxinha: um estudo da Universidade de Stanford mostrou que o clímax de uma história ativa as mesmas áreas do cérebro envolvidas na resolução de problemas do mundo real, tornando a experiência envolvente e emocionante para o leitor. Lâmpada elétrica exemplo. Pense em ótimos filmes ou livros que você amou. Taxinha: em O Senhor dos Anéis, o clímax é o momento em que Frodo chega ao Monte da Perdição. Taxinha: em Orgulho e Preconceito, o clímax é quando Darcy confessa seu amor por Elizabeth, mas ela o rejeita. Taxinha: se o clímax for fraco ou mal construído, o leitor perderá o interesse logo no momento mais importante da história. Microfone narração: os diferentes tipos de clímax. Existem várias maneiras de construir um clímax eficaz, dependendo do tipo de história que você está escrevendo. Tecla 1: ação clímax. Diamante azul pequeno baseado em um evento ou batalha espetacular. Diamante azul pequeno típico de suspense, fantasia, ficção científica, aventura. Lâmpada elétrica exemplo. O protagonista enfrenta o vilão em um duelo decisivo. Tecla 2: clímax emocional. Diamante azul pequeno ponto culminante é interno, baseado em uma revelação ou crescimento pessoal. Diamante azul pequeno típico de romances dramáticos, românticos e psicológicos. Lâmpada elétrica exemplo. O protagonista finalmente percebe seu erro e muda radicalmente. Tecla 3: clímax surpresa. Diamante azul pequeno leitor é levado a acreditar em uma coisa, mas o clímax inverte completamente a situação. Diamante azul pequeno típico de thrillers psicológicos, terror. Lâmpada elétrica exemplo. O verdadeiro assassino não é quem o leitor pensava, mas alguém acima de qualquer suspeita. Marca de seleção branca: escolher o tipo certo de clímax é essencial para manter a coerência da história e garantir um forte impacto emocional no leitor. Construindo um clímax eficaz. Taxinha 1. O clímax deve ser o resultado de todos os eventos anteriores. Não deve parecer improvisado, mas deve seguir logicamente o que foi feito antes. Taxinha 2. Deve envolver um conflito forte. O protagonista se depara com a decisão mais difícil de sua vida. Taxinha 3. Aumente a tensão com ritmo. Item: use frases mais curtas e diretas. Item: alterne momentos de calma e momentos de alta tensão para surpreender o leitor. Lâmpada elétrica exemplo de construção de clímax. Taxinha: imagine um mistério onde o detetive descobre o assassino, mas não tem provas. O clímax acontece quando o culpado cai na própria armadilha e confessa, fechando o ciclo da história. Marca de seleção branca: um clímax bem construído não deixa espaço para hesitações. O leitor deve sentir que este é o momento decisivo.
escrevendo uma conclusão perfeita. Depois do clímax, vem a conclusão. Esta parte é essencial para deixar uma boa impressão nos leitores. Tecla 1 tipos de conclusão. Diamante azul pequeno final fechado. Todos os nós são desatados, o leitor tem respostas claras. Lâmpada elétrica exemplo. Em Harry Potter a batalha termina, Voldemort é derrotado e Harry reconstrói sua vida. Diamante azul pequeno final aberto. Deixe espaço para interpretação ou possíveis sequências. Lâmpada elétrica exemplo. Em A Origem o filme termina com a questão se Cobb ainda está em um sonho ou não. Diamante azul pequeno final surpresa, vira as expectativas do leitor de cabeça para baixo. Lâmpada elétrica exemplo. Em Clube da Luta, o protagonista descobre que ele mesmo é Tyler Durden. Diamante azul pequeno final circular, a história termina retornando ao ponto inicial com uma nova consciência. Lâmpada elétrica exemplo. Em O Grande Gatsby, Mickey retorna para casa com uma visão completamente diferente da vida. Marca de seleção branca. A escolha do tipo certo de final depende da mensagem que você quer deixar aos seus leitores. Técnicas para testar o final do seu livro. Taxinha 1. Pergunte a si mesmo: meu final é satisfatório? Item: o leitor ficará satisfeito ou ficará com muitas perguntas? Taxinha 2. Experimente mais finais alternativos. Item: escreva 2 a 3 versões do final e escolha a mais poderosa. Taxinha 3. Peça aos leitores beta que leiam o final. Item: o feedback deles dirá se seu clímax e conclusão funcionaram. Marca de seleção branca. Testar seu final ajuda a evitar erros e melhorar o impacto narrativo da sua história. Resumo da lição. Hoje aprendemos. Marca de seleção branca. A importância do clímax como ponto de máxima tensão narrativa. Marca de seleção branca. Os diferentes tipos de clímax e como escolher o certo para a sua história. Marca de seleção branca. Como escrever uma conclusão memorável que deixe um impacto duradouro nos leitores. Marca de seleção branca. Ferramentas práticas para testar e melhorar o final do seu livro. Trabalhamos em como construir um enredo sólido, criar personagens envolventes e escrever um clímax poderoso. Agora é hora de estruturar o livro em capítulos e manter o ritmo narrativo correto. Dividir o livro em capítulos não é apenas uma questão estética, mas um elemento-chave para tornar a leitura fluida e envolvente. Um livro sem divisões claras pode parecer confuso ou difícil de acompanhar. Da mesma forma, uma escrita mal ritmada pode entediar ou confundir o leitor. Nesta lição você aprenderá: marca de seleção branca. Como organizar seu livro em capítulos bem equilibrados. Marca de seleção branca. Como manter um ritmo narrativo que prenda o leitor do início ao fim. Marca de seleção branca. Melhores técnicas para gerenciar momentos de suspense e pausas. Marca de seleção branca. Ferramentas práticas para planejar e testar divisões de capítulos. Ao final desta lição, você será capaz de organizar seu livro logicamente e manter um ritmo eficaz que mantém o leitor grudado na página. A importância do capítulo. Um livro bem estruturado é como uma série de TV bem escrita. Cada episódio deve deixar o leitor querendo mais. Taxinha. Um estudo realizado pela Universidade de Oxford mostrou que os leitores tendem a memorizar melhor e a concluir mais rapidamente livros com uma divisão equilibrada em capítulos, em comparação com aqueles com seções muito longas ou irregulares. Lâmpada elétrica exemplo. Imagine ler um livro de suspense. Se os capítulos forem muito longos e cheios de descrições desnecessárias, a tensão diminui. Por outro lado, se forem muito curtos e confusos, o leitor não terá tempo de mergulhar na história. Marca de seleção branca. Encontrar o equilíbrio certo é a chave para manter a atenção do leitor. Como dividir um livro em capítulos? Não há uma regra rígida sobre o tamanho de um capítulo, mas existem estratégias eficazes para organizar sua narrativa. Tecla 1. Capítulos baseados em eventos importantes. Taxinha. Cada capítulo apresenta um momento importante na trama, uma descoberta, um desafio, uma reviravolta dramática. Lâmpada elétrica exemplo. Em um romance de mistério, um capítulo pode terminar com uma revelação chocante. Tecla 2. Capítulos de ponto de vista. Taxinha. Se o seu livro tiver vários personagens principais, você pode dedicar cada capítulo a um deles. Lâmpada elétrica exemplo. Em Game of Thrones, cada capítulo é contado do ponto de vista de um personagem diferente. Tecla 3. Capítulos com função rítmica. Taxinha. Alternar capítulos mais curtos e intensos com outros mais lentos e descritivos ajuda a manter o ritmo. Lâmpada elétrica exemplo. Depois de um capítulo cheio de ação, um capítulo mais reflexivo ajuda o leitor a processar os eventos. Marca de seleção branca. A escolha da estratégia certa depende do tipo de história que você quer contar.
Mantendo o ritmo narrativo. O ritmo narrativo é a velocidade com que o leitor percebe a evolução da história. Taxinha. Um ritmo muito rápido pode fazer a história parecer apressada e superficial. Taxinha. Um ritmo muito lento pode ser entediante e fazer com que o leitor perca o interesse. Lâmpada elétrica. Como encontrar o equilíbrio certo? Tecla 1. Método fluxo e tensão. Taxinha. Cada capítulo deve alternar momentos de tensão e momentos de descanso. Lâmpada elétrica. Exemplo: um capítulo em que o protagonista enfrenta o perigo, seguido de um capítulo em que ele reflete sobre o que aconteceu. Tecla 2. Cliffhanger e perguntas abertas. Taxinha. Terminar um capítulo com uma reviravolta ou uma pergunta sem resposta faz com que o leitor volte. Lâmpada elétrica. Exemplo: ele abriu a porta e viu algo que nunca poderia ter imaginado. Tecla 3. Variedade no ritmo das cenas. Taxinha. Ações rápidas, diálogos, perseguições, descobertas repentinas criam dinamismo. Taxinha. Cenas mais lentas, descrições, introspecção, construção de mundo dão profundidade. Marca de seleção branca. Manter um ritmo equilibrado permite guiar o leitor sem cansá-lo. Ferramentas de organização de capítulos. Existem várias ferramentas para planejar capítulos e garantir um bom ritmo narrativo. Taxinha 1. Escrivão ou noção. Seta preta para a direita. Organize capítulos e cenas em uma interface visual. Taxinha 2. Genbokai. Seta preta para a direita ajuda você a estruturar capítulos e sugere pontos de virada. Taxinha 3. O método dos cartões de índice. Seta preta para a direita. Escreva os principais eventos em fichas e organize sua sequência para encontrar o melhor ritmo. Marca de seleção branca. Usar essas ferramentas facilita a revisão e o gerenciamento da estrutura narrativa. Erros a evitar ao dividir seus capítulos. Entrada proibida 1. Capítulos muito longos ou muito curtos. Seta preta para a direita. Evite capítulos intermináveis ou fragmentados sem sentido. Entrada proibida 2. Falta de lógica na divisão. Seta preta para a direita. Cada capítulo deve ter um sentido narrativo, não ser aleatório. Entrada proibida 3. Introduções muito lentas. Seta preta para a direita. O leitor deve ser envolvido desde o início. Entrada proibida 4. Muitos cliffhangers forçados. Seta preta para a direita. Os ganchos funcionam, mas usá-los em todos os capítulos pode parecer artificial. Marca de seleção branca. Uma boa divisão em capítulos ajuda a manter o leitor imerso na história. Exercício prático. Taxinha. Divida sua história em pelo menos 10 capítulos e dê a cada um título e um evento-chave. Marca de seleção. Verifique se os capítulos estão equilibrados em duração e ritmo. Marca de seleção. Leia os pontos finais de cada capítulo em voz alta. Eles deixam você querendo mais? Marca de seleção branca. Testar a estrutura ajuda a melhorar a fluência da leitura. Resumo da lição. Hoje aprendemos. Marca de seleção branca. A importância de dividir em capítulos para facilitar a leitura. Marca de seleção branca. Estratégias para organizar capítulos de forma eficaz. Marca de seleção branca. Técnicas para manter o ritmo narrativo e manter a atenção do leitor alta. Marca de seleção branca. Ferramentas práticas para testar a estrutura do capítulo. Obrigado por acompanhar esta lição. Até a próxima! Cara sorrindo e com olhos sorridentes.